Bom, obrigado, bom dia. Devagar, despacio. Bom, em primeiro lugar, peço perdão por falar em português. Tento diminuir esse problema colocando a transparência em espanhol e em inglês, e os erros da tradução eu ponho a culpa no Google Translate. Eximo da culpa disso. Bom, o tema da nossa conversa de hoje é a discussão sobre complexidade, formalismo teórico e liberdade. Fazer uma ponte entre liberalismo e metodologia da economia. Bom, aqui tem um programa que nós falaremos. Eu vou partir de uma análise do futuro da escola austríaca. O que é necessário para ser desenvolvido em termos teóricos no futuro da escola austríaca. Ao fazer isso, eu vou dizer que é necessário que nós enfatizemos tanto o subjetivismo quanto a complexidade do problema locativo, problema econômico fundamental. Mas, ao tentar representar essa complexidade do problema locativo, representar através de hipóteses menos gerais, eu tenho um problema que Ludwig Lachmann chama de ricardianização da teoria econômica. A representação dos obstáculos à ação faz com que nós percamos de vista a importância precisamente do subjetivismo e da complexidade do problema econômico. Bom, então a solução para esse dilema, um dilema lachmanniano, vai ser dado por considerações metodológicas. Então eu vou fazer uma breve visita ao desenvolvimento da metodologia da economia para nós buscarmos uma interpretação correta de como eu lidar com modelos econômicos. E eu termino então uma análise de como, nos escritos metodológicos, os austríacos são herdeiros dos economistas clássicos. Bom, o que é necessário para o futuro da escola austríaca, o trabalho daqui em diante? É necessário vários tipos de trabalho em vários graus de abstração. Em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver o tema de Menger e de Hayek de auto-organização, que foi retomado modernamente pela teoria de complexidade. Coisas como a teoria do capital, nós temos que representar não por um triângulo simples ou os erros de Bomba-Wirth, como o conceito de tempo médio de produção. Talvez nós consigamos representar a estrutura do capital usando as técnicas usadas pela abordagem de complexidade. Essa é uma das tarefas a serem feitas. De qualquer forma, nós precisamos avançar o desenvolvimento de uma teoria de auto-organização e complexidade no que se refere aos mercados. Isso é um nível de teoria pura. Depois, eu tenho a teoria não tão pura. Nós precisamos aproximar a explicação austríaca com neo-institucionalismo, com public choice. Desenvolver temas institucionais. Qual é o impacto econômico, as consequências econômicas de cada conjunto de arranjo institucional. Um dos temas que faltam desenvolver com mais detalhes é a questão da transição de uma economia regulada, estatizada, para uma economia livre. Talvez com uma discussão da literatura do leste europeu, de tratamento de choque contra gradualismo. São questões institucionais. Então, é num nível de abstração um pouco menor. E é quase consenso, foi discutido bastante ontem, que é necessário fazer história econômica, economia aplicada, aplicar a teoria econômica a casos particulares de vários países, para que nós tenhamos uma maior penetração na universidade, desenvolvendo teses empíricas, históricas. Bom, nesses três linhas de pesquisa, é necessário o uso de hipóteses menos gerais, de hipóteses mais particulares, não puramente praxeológicas. Bom, isso nos coloca todos os dilemas metodológicos que nós vamos discutir hoje. Eu tenho um primeiro dilema metodológico que eu quero discutir, é isso. Conforme eu altero o grau de generalidade das hipóteses, eu posso cometer dois tipos de erro. Se eu adotar uma hipótese muito específica, empiricamente significativa, eu corro no erro procrustiano. O erro de Procusto, eu tenho uma hipótese muito estrita de racionalidade, daí eu tenho a tendência de cometer o erro de dizer que os agentes são irracionais, que o mundo é imperfeito e eu devo alterar o mundo segundo o modelo da competência perfeita.
Então, no outro extremo, eu aumento o grau de generalidade das hipóteses, mas eu posso cair no erro panglossiano. Tudo que existe é o melhor dos mundos possíveis. Se eu levar em conta todos os custos do processo, na verdade os agentes estão maximizando. Então é o erro otimista. Então, o primeiro dilema metodológico. Ao adotar hipóteses menos genéricas, eu tenho que evitar os dois tipos de erro. Os austríacos evitam o tipo de erro andando no limite das hipóteses mais gerais, mas isso impede o desenvolvimento daquele programa de pesquisa, em especial em história econômica. Nós temos que pôr a mão na massa e usar hipóteses menos gerais. E isso nos leva ao seguinte dilema que eu gostaria de discutir hoje. Bom, então, o que faz um economista austríaco? Como que ele defende a liberdade usando teoria econômica? Bom, ele tem que dizer que o problema da coordenação dos mercados, como coloca Hayek, ele não consegue ser resolvido através de hierarquias. Eu tenho as consequências não intencionais negativas de um planejamento central. E esse mesmo problema de coordenação seria resolvido através de uma ordem espontânea, da ação de agentes livres. Então, nós desenvolvemos a dupla tarefa de criticar o planejamento e defender uma alternativa descentralizada. Bom, então, naquele primeiro campo de desenvolver uma teoria de auto-organização. Então, o que é necessário para uma defesa da liberdade econômica usando uma teoria de auto-organização? Dois elementos são chaves. Eu preciso apontar para o subjetivismo, de um lado, que é a especialidade dos austríacos, mas é necessário falar de complexidade do problema econômico. As peças do quebra-cabeça são complexas, elas não se... do rompe-cabeça, é complexo, elas não se encaixam de forma simples. Então é necessário representar as limitações da ação humana criativa. O que impede que eu consiga uma coordenação perfeita de planos. Então é necessário tanto o elemento de subjetivismo como o elemento de complexidade. Se nós formos estudar a história da escola austríaca, eu afirmaria que há uma tensão eterna entre esses dois elementos. Os erros dos autores austríacos sempre ocorrem quando eu tento especificar esse elemento de complexidade, no estilo Bombaverk, quando representa a estrutura do capital de uma forma mais sensível, ou quando o Hayek usa seus triângulos. Então, eu tenho sempre as dificuldades derivadas da adoção de hipóteses mais particulares, mais específicas. E, dado o risco disso, os austríacos relutam em adotar essas hipóteses. Mas, como eu disse, nós temos que adotar essas hipóteses mais específicas. Então, como que eu resolvo essa tensão que existe ao longo do desenvolvimento da escola austríaca? Eu tenho um dilema. E esse dilema nós vamos denominar um dilema lachmaniano. A complexidade do problema locativo, ele requer que nós apontemos para as restrições à ação humana criativa. Mas existe um problema apontado por Lachmann. Quando eu represento essas restrições num modelo formal, o perigo que ocorre é exatamente o oposto, de eu desconsiderar tanto o subjetivismo quanto a complexidade. Por exemplo, no debate do cálculo econômico socialista, eu uso a teoria do equilíbrio geral. O objetivo da teoria do equilíbrio geral, afinal, era mostrar quão complexo é o problema econômico. Dados os fundamentos de preferências, tecnologias e recursos, eu tenho uma quantidade infinita de informações. Preciso mostrar quão complexo é aquilo. Pareto fala, o único jeito de resolver o sistema de equações é observar o mundo real. Mas quando eu passo para Baroni, eu uso aquilo como uma ferramenta de planificação. Então, o que o Lachmann está dizendo, eu tenho uma tendência de transferir a simplicidade do modelo para a complexidade do mundo real. A ferramenta que foi utilizada para explicar o fenômeno econômico é usada para tentar controlá-lo. É o nosso dilema metodológico, que é a ideia de ricardianização. O livrinho de Lachmann trata desse fenômeno na macroeconomia. Ao tentar usar sempre o conceito de equilíbrio o tempo todo, o elemento de subjetivismo tende a desaparecer. Então, ao usar ferramentas teóricas para representar as restrições à ação, eu tendo, paradoxalmente, ironicamente, a diminuir a importância que os economistas atribuem a essa
complexidade. Tá? Então está aqui a definição de Lachmann sobre o que é formalismo. Lachmann denomina formalismo não o uso da matemática para representar a realidade econômica, mas sim o mau uso daquilo. É usar uma ferramenta fora de seu contexto original. É usar uma ferramenta fora do seu contexto original. Ele, alternativamente, define como o oposto ao subjetivismo. Eu adoto variáveis que têm vida própria, independente dos elementos microfundamentados na ação daquela ferramenta. Tá? Então, é necessário adotar simplificações para representar a complexidade do problema real. Eu coloco a hipótese de retornos decrescentes de escala, produtos marginais decrescentes. São hipóteses simplificadoras, ainda bastante gerais, sobre a produção. Né? Mas a tendência é as pessoas acreditarem que cada setor conhece sua função de produção e aquilo é estável. Né? Mas não é estável, varia localmente. Então, é o que está escrito ali. Os economistas transferem a simplicidade do modelo para a realidade e pensam, então, que é possível controlar a economia. E isso explica como que os economistas, de guardiões da liberdade, passam a ser os assessores do despotismo, passam a ser sujeitos. Ontem foi discutido que tem suas caixas de ferramenta que aplicam aquelas caixas numa visão de engenheiro, de como eu consigo administrar a economia. Então esse é um tema recorrente nos escritos metodológicos, nas observações metodológicas de Lachmann. Tá? Então, como nós conseguimos fugir desse dilema? Como que nós conseguimos fugir desse dilema? Usando sofisticação metodológica. Nós temos que olhar a evolução do pensamento metodológico em economia e ver como que os austríacos conseguiram contornar esse dilema. Como que eu consigo falar de modelos de auto-organização sem perder de vista o subjetivismo e sem desconsiderar a complexidade do problema econômico. Então, o que nós vamos fazer? Vamos estudar a evolução do pensamento metodológico, tendo como foco da análise a questão da complexidade, como que os economistas tratam da complexidade na evolução do pensamento econômico. Então eu vou fazer uma divisão em 3 etapas. Eu vou falar de uma economia lógica, depois a economia formal e, em terceiro lugar, a economia empírica, sobrepondo algumas revoluções. A primeira revolução é a revolução marginalista, mas não pensando no foco da teoria do valor subjetivo ou o foco no marginalismo em si. O foco que eu quero dizer é o foco no formalismo. Se eu olhar o primeiro capítulo ou o prólogo de cada livro de um economista neoclássico, Walras, Edworth, Pareto, qualquer autor de primeira e segunda geração de autores neoclássicos, eu vou encontrar defesas apaixonadas do uso da matemática na economia. Essa parece ser a questão mais importante para todos os autores neoclássicos, menos Menger, naturalmente. Então, de fato, em 1871 nós temos uma revolução formalista na economia. Então divide a economia literária, como eles desdenhavam a economia verbal, para uma economia formalizada, que seria mais científica. Mas, em 1930, eu tenho a revolução empírica. A economia era a priorista e passa a ser empírica. A ciência é mensuração, a partir de 1930. Tá? Então, se eu sobrepor essas duas categorizações, eu vou ter um primeiro estágio marcado pelos escritos de John Stuart Mill, um segundo período marcado porque nós vamos chamar da matemática sem números. Eu vou usar o formalismo, mas eu não vou ainda ter a pretensão de usar a teoria do equilíbrio geral para estimar relações econômicas. E, finalmente, no período moderno, eu tenho a economia é mensuração. Então, vamos ver como que a complexidade se relaciona com metodologia da economia. No primeiro período da economia clássica, Senior, Mill, Keynes, todos esses autores, eles rejeitavam a matemática. Por quê? Em Mill, é claro, a complexidade do problema econômico impede que eu implique em não matemática. Por quê? Porque eu tenho múltiplas causas, as causas são todas interrelacionadas entre si, e estão em constante alteração, estado perpétuo de fluxo. Isso impede que eu use equações de demanda. Mill rejeita o uso de uma equação de demanda. Bom, os autores neoclássicos,
do segundo período, eles vão rejeitar essa proposição. Eles estão negando que a complexidade implica no não uso da matemática. Qual é a visão de mundo deles? No prefácio de Walras, em vários autores. Não, Cournot argumenta dessa forma. Para desenvolver teoria de monopólio e oligopólio, eu preciso supor uma relação de demanda. Mas as pessoas nascem, morrem, mudam de preferências a cada instante. Eu não sei pôr valores na função demanda, mas o conceito de uma curva negativamente inclinada é condição sine qua non para o desenvolvimento da teoria de monopólio. Então ele tem uma sofisticação metodológica, ou seja, ele não rejeita a complexidade do mundo real, porque a sua ferramenta teórica é o que Ed Murphy chama de matemática sem números. É o que Watkins, aquele filósofo popperiano, chama de teorias puramente algébricas. Então, esses primeiros autores neoclássicos, eles eram liberais. Quando a economia deixou de ser liberal e passou a ser intervencionista, coincide com o positivismo. Terceiro período, Cassel, Baroni e Fischer, nos Estados Unidos, todos esses autores dizem que ciência é medição. Uma ferramenta teórica só tem sentido se for para medir. Se isso é verdade, eu tenho, na prática, isso daqui. O uso da matemática implica em não complexidade. Ou uma visão de instrumentalismo, que não dá tempo de a gente entrar em detalhes. Né? Então, eu tenho, ao longo desse processo, o dilema de Lachmann. Eu vou perdendo de vista a importância da complexidade. Até em Pareto, em Baroni, eu vou ter a ideia de que eu consigo planificar a economia a partir de um sistema de equações, que para Pareto não faria sentido, e muito menos para Walras. Bom, e os austríacos? Aqui é uma tese. Os austríacos sempre se contrapõem aos clássicos no que se refere à teoria do valor e à hipótese restritiva de homo econômicos, de John Stuart Mill. Mas se eu olhar, por exemplo, esses três autores, textos clássicos austríacos de metodologia, estou acabando aí, só penúltima apresentação, se eu olhar todos os escritos metodológicos austríacos, eles são puramente milianos no que se refere à complexidade do problema econômico. Se eu pegar o texto clássico do Menger, é puro John Stuart Mill. Inclusive eu uso da ideia de homo econômicos, não? Mas eu tenho então todas essas características, a separação da teoria pura da teoria aplicada. Né? Eu tenho a ideia que em teoria pura ela é abstrata, ela é dedutiva, e eu traço leis exatas, tá? Isolando uma variável. E a economia aplicada, eu desenvolvo no máximo leis de tendência. Tem a discussão dos ceteris paribus e assim por diante. A história, ela apenas ilustra a teoria, ela jamais conseguiria refutar ou corroborar empiricamente uma teoria, ou confirmar, melhor dizendo, uma teoria. Não pode corroborar, né, parcialmente. Então a história ilustra. Tudo isso vocês vão encontrar em Mises. Tudo isso vocês vão encontrar em Menger. E isso é puro John Stuart Mill. Por quê? Eu estou pegando o aspecto da metodologia que leva em conta a complexidade do problema econômico. Né? Então, e em Hayek tem uma especial importância a ideia dos fenômenos complexos, né? Que eu tenho que usar hipóteses abstratas. No artigo do Hayek eu tenho a sugestão do Watkins de usar matemática sem números, vou olhar então teorias algébricas, teorias que eu jamais conseguiria colocar números naquelas variáveis. Bom, então, se nós olharmos, os austríacos têm essa sofisticação, eles nunca perderam de vista a complexidade do problema alocativo. Para terminar, né? Então aqui tem um resumo das conclusões. Né? Então, primeira conclusão, o subjetivismo não basta. Só subjetivismo radical eu posso cair no erro panglossiano. É necessário explicar auto-organização. Erro. Para explicar erro, então eu tenho que representar limitações à criatividade humana. Então eu tenho que representar a complexidade do rompe-cabeças, da coordenação humana. Então o subjetivismo não é o bastante. Mas, se eu representar, teoricamente, essas restrições à escolha humana, à criatividade humana, eu perco de vista a complexidade e o subjetivismo, se eu não tiver aquela sofisticação metodológica. Então, os primeiros autores neoclássicos, que ainda eram liberais, e os austríacos, bem como os clássicos, eles eram liberais porque eles solucionavam o dilema usando uma interpretação metodológica sofisticada, que não perde de vista a complexidade do problema alocativo. Tá? Então nós fizemos
categorização da evolução do pensamento econômico, metodológico, para ver como gradualmente perde-se isso, ilustrando a tese de Ludwig Lachmann. Bom, então, os austríacos são herdeiros dessa tradição clássica. Então, minha pergunta, eu quero concluir, então, a última linha exatamente. Tá, então, a pergunta é a seguinte: essa ricardianização, esse perder de vista da complexidade, é consequência do formalismo ou do empiricismo? Essa questão é importante, porque se nós formos olhar a história das ideias, a complexidade tende a desaparecer com o formalismo, não tanto, mas mais com o empirismo. Se for só devido ao empirismo, talvez seja possível que os austríacos possam brincar de modelos, ou não, de modelos de complexidade, por exemplo, modelos que representam a complexidade. Então a questão é a seguinte: os austríacos devem permanecer generalistas e falar apenas que nós temos uma balança valor e custo, eu tenho que fazer escolha e ficar no campo da praxeologia, ou devo pôr a mão na massa e falar de instituições, falar de auto-organização, de forma mais concreta e fazer estudos históricos? Será que ao fazer isso os austríacos vão deixar de ser liberais? Então eu tenho alguns trabalhos, se alguém quiser conversar depois, sobre isso, sobre as consequências metodológicas, sobre as críticas austríacas a teorias de complexidade que faltam um elemento subjetivista. Será que é possível pegar a economia evolucionária, que é um aliado dos austríacos em potencial, e introduzir ali elementos subjetivistas que estão faltando ali, justamente por causa do nosso problema metodológico? Então é possível conversar com escolas de pensamento econômico ou não? Então, essa é uma questão aberta. Eu sou cético em relação a isso, só para concluir. Os modelos de complexidade tendem a ocorrer o que a gente chama de ricardianização. Tá certo? Então eu acho que esse é o dilema metodológico fundamental que marca o destino, o futuro da escola austríaca do futuro. Como nós vamos lidar com esse dilema? Pondo a mão na massa, mas correndo um risco ao fazer isso. Ou é melhor não correr o risco de ser purista, mas eu estou condenado a repetir as mesmas verdades genéricas para sempre. Tá, esse é o dilema que eu gostaria de colocar como uma discussão sobre o futuro da economia austríaca. Tá? Muito obrigado pela paciência. Desculpem a minha dicção de português. Esperemos que se vea. Graças a Deus.